Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Contraturno Digital. Aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E o que teremos na nossa aula de hoje, professor? Olha só, a nossa aula, então, de número 2, de matemática, né? Geometria até o tucupi. O que nós iremos estudar? Os polígonos. Classificação quanto ao número de vértices, as medidas dos lados, ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Venha comigo para a nossa aula de hoje. Olá, gente! Estou aqui empinando o meu papagaio, uma pipa. Mas, professor, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Vamos já para a aula e eu vou explicar para vocês melhor, tá bom? Vamos lá! Muito bem, já recolhi o meu papagaio e agora estou aqui na aula, porque hoje iremos estudar os polígonos. E o que tem a ver, professor, o papagaio com os polígonos? Você vai entender. Olha só, o que é um polígono, professor Alexandre? Aqui temos o exemplo de um polígono. E veja bem, olha só, parecido com o papagaio que o professor Alexandre estava empinando, não é mesmo? Sem a rabiola agora. É um quadrilátero, né? E ele é um polígono. Vamos estudá-lo melhor. Acompanhe comigo aqui. Bem, um polígono é a superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. Ok? Podemos dizer, então, que o polígono é a superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. Beleza? Vamos lá. Olha só. A superfície plana. E cadê a linha poligonal? Ó? São os lados que apareceram agora, formando aí, né, esse quadrilátero, esse polígono aí, ó, que é a mesma forma do papagaio que o professor Alexandre estava empinando, não é mesmo? A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, poli e gon, que significa muitos ângulos. Poli de muitos e gon de ângulos, muitos ângulos. Polígono. Beleza? Olha só, vejamos aqui comigo algumas formas. Muito bem. Algumas dessas formas é um polígono, professor? Vamos ver. Nós temos essa primeira, segunda e uma terceira forma aqui. A primeira não é, porque a linha poligonal não está fechada. Temos aqui uma curva, né? Então, também não é um polígono. O nosso terceiro aqui, ó, é sim um polígono, né? Sim, para ele, está dentro de uma superfície plana, dentro de uma linha poligonal fechada, né? E daqui a pouquinho nós iremos estudar melhor, né? Como que dá um nome. Olha só, ele tem quantos lados, né? Ele receberá um nome de acordo com o número de seus lados. É uma das classificações do nosso polígono, ok? Os nossos polígonos, eles possuem alguns elementos. Vamos conhecê-los aqui melhor. Você já sabe o que é o lado de um polígono? Olha aí os lados do nosso polígono. Olha ali, são segmentos de reta, né? Que formam aí o lado do polígono. Nesse caso, 6 lados. Tem mais elementos? Temos. Olha, cada cantinho desses, né? Nós temos aí, ó, um pontinho vermelho aparecendo. São os vértices, que nesse caso também são 6 vértices. São os cantinhos, as pontinhas, né? A união aí dos dois lados. Muito bem. Em cada vértice desse, nós teremos um outro elemento, que é o ângulo. Em cada vértice temos um ângulo, que é formado aí pela inclinação de dois lados. Ok? E temos um outro elemento, que é a diagonal, a união de dois vértices não consecutivos. Vejam que nós pulamos aí uma quina, né? Um vértice. E aí nós temos a diagonal. Vamos ver também a classificação dos polígonos. Vamos ver, vamos acompanhar aqui comigo, ó. Nós teremos duas formas. Depende de como os ângulos e os lados são. Serão regulares ou irregulares, ok? Veremos mais daqui a pouquinho sobre isso. E depende do número de lados. Nesse caso aí, nós temos um polígono de 5 lados. O pentágono,
Muito bem. Então, acompanhe aqui comigo melhor essa classificação. Vem aqui. Temos aí o polígono regular, né? Ele tem todos os seus ângulos e lados iguais. Veja aqui, ó, temos aí os nossos lados. Cada tracinho desse significa que tem a mesma medida todos os lados. Então, ele é chamado de equilátero. Muito bem. Então, o polígono regular ele tem que ser equilátero e também o quê? Equiângulo. E o que é isso, professor, equiângulo? Olha só os ângulos, né? Ele é um quadrado, tem todos os seus lados iguais e os ângulos também, todos medem 90 graus. Então, equilátero e equiângulo, um polígono regular. Podemos ter também outras formas, né? O triângulo, um quadrado, como nós já vimos, né? E um hexágono. Muito bem. Vamos então, mas professor, e quando o polígono não for regular, né? Um polígono não regular é chamado também de polígono irregular. Temos aí um losango. Ele possui todos os seus lados iguais, congruentes, né? A palavra congruente significa medidas iguais. Mas ele não tem todos os seus ângulos iguais, então ele é só equilátero, ele não é equiângulo, então ele é um polígono irregular. Outro exemplo, olha só, um retângulo, né? O retângulo ele é equiângulo, todos os seus ângulos são 90 graus, então ele possui ângulos iguais, medidas iguais, congruentes, mas não tem seus lados iguais, ele não é equilátero, então ele é um polígono irregular. Muito bem, temos o nosso triângulo. 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Está aí o nosso triângulo. Vejam aí uma fachada, né, de uma construção com um triângulo. Muito bem. Vamos então para 4 lados. Como é chamado? Quadrilátero. Aí estão os nossos lados, né? 4 lados. Nós temos aqui, ó, olha a pipa que o professor Alexandre estava empinando lá no começo da aula. Temos também, olha só, a fachada desse edifício, que é um quadrilátero, um retângulo, não é mesmo? 5 lados, professor. Pentágono, 5 lados. Olha aí os lados, né? 5 ângulos, 5 lados e 5 vértices. E temos aqui, ó, a sede de defesa do departamento lá dos Estados Unidos. Um pentágono. Muito bem. E 6 lados? Hexágono, professor. Isso mesmo, olha aí o nosso hexágono. 6 lados, olha os lados aparecendo aí. Temos uma colmeia, né? As abelhas, elas fazem hexágonos nos seus favos. E 7 lados? 7 lados, olha, esse polígono tem 7 lados. Qual é o nome dele? Heptágono. Esse outro aqui, 8 lados. Ele é chamado de octágono ou octógono. Temos mais? Vamos ver mais alguns aqui comigo. Ó, 9 lados. 9 lados recebe o nome de eniágono. E um de 10 lados, professor? Ele é o decágono. Muito bem. E o nosso, relembrando, ó, um polígono é a superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. Muito bem. Né? Nós vimos aí, então, ó, o lado, né, os elementos de um polígono. Temos o lado, temos o vértice, temos quem mais? O ângulo, né, formado aí entre 2 lados e 2 vértices não consecutivos, né, traçando aí um segmento de reta, nós teremos a nossa diagonal. Temos também a classificação dos polígonos. Nós vimos aí, dependendo de como os lados e os ângulos são, ele pode ser regular ou irregular. Né? Para ser regular, equilátero e equiângulo. E também nós vimos aí, dependendo do número de lados, nesse caso, o pentágono. Muito bem. Então agora vamos praticar, vamos para o nosso aplicando. Temos aí a nossa questão, né? Seduce Goiás 2019. Observe os polígonos a seguir. Temos um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e um hexágono. É correto afirmar que esses polígonos são regulares quando? E agora? Possuírem lados com medidas diferentes e ângulos iguais? Lados com medidas diferentes pode, gente? Não, professor. Exatamente, vimos a nossa aula, né?
possuírem lados com medidas iguais, legal, né? Ele é equilátero. E ângulos com medidas diferentes. Opa, ele tem que ser equiângulo, né? Medidas iguais, congruentes. Então, letra B está errado. Vamos para a letra C. Possuírem lados e ângulos diferentes. Polígonos regulares não pode, né? Tem que ter lados e ângulos com medidas iguais, congruentes. Então, provavelmente a letra D. Letra D diz o seguinte: possuírem lados com medidas iguais e ângulos congruentes. E aí você tem a palavra aqui, congruente, né? Tem que lembrar que congruente significa medidas iguais. Letra D, a correta. Vamos aqui então para o nosso comentário dessa questão. Os polígonos regulares são polígonos equiláteros e equiângulos. Isto é, possuem lados de medidas iguais, e olha entre parênteses aí, ó, a palavrinha-chave, né? Congruente. Você tem que lembrar que congruente significa medidas iguais. E seus ângulos também com medidas iguais. Isto é, congruente, tá? Então, um polígono regular, ele precisa ser equilátero, e aí você tem que lembrar que equilátero é todos os seus lados com medidas iguais. Medidas congruentes, né? Se é congruente, tem medidas iguais. E também não basta ser somente os lados, precisa ser o que também? Os ângulos com medidas iguais, né? Congruentes. Um exemplo bom é sempre o quadrado, né? O quadrado ele possui todos os seus ângulos, né, de 90 graus, então ele é equiângulo, e todos os seus lados têm medidas iguais. Muito bem, espero aí que vocês tenham gostado, mas vamos aí para nossas considerações finais, venham comigo. Vimos a nossa aula de hoje sobre os polígonos. Então tá aqui, ó, polígono, ele pode ser classificado como regular, né, ou irregular, e também a classificação segundo o número de lados. Muito bem. E o polígono, o que é mesmo um polígono? Você lembra? Uma superfície plana dentro de uma linha poligonal fechada. Esse é o nosso polígono. Ele pode ser o quê? Regular. Regular, nós vamos ver então a medida dos ângulos e lados. Para ser regular, nós vimos aí que ele precisa ser equilátero, possui todos os seus lados com medidas iguais, congruentes, e os seus ângulos também com medidas congruentes, medidas iguais. Ele ser equiângulo. Muito bem. Se ele não tiver essas características, as duas juntos, ele será o quê? Um polígono irregular. Então, ele não possui aí, né, os seus lados e ou as medidas de seus ângulos iguais. Muito bem. Vimos aí as classificações segundo as suas medidas e tem também sobre o número de seus lados. E aí nós temos o triângulo, né? Porque precisa primeiro ter 3 lados. Com 2 lados não formamos um polígono. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, o pentágono. 6 lados, o hexágono. 7 lados, o heptágono. 8 lados, o octógono. Também vimos com 9 lados, eniágono. E com 10 lados também, decágono. Muito bem, né? Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje sobre polígonos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, @Contraturno Digital. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, até a próxima.